e principalmente sobre uma doença que é pouco falada. A gente ouve muito facilmente as mulheres falando de endometriose ovariana, né? Só que é igualmente importante que a gente conheça os sinais e os sintomas da endometriose intestinal, porque a gente precisa de atendimento médico e de tratamento adequado. Isso é importantíssimo. Para a gente falar mais sobre esse assunto e também sobre a experiência desse médico que hoje eu estou com um cirurgião maravilhoso, doutor Renato Barreto, que esteve no Barco Hospital Papa Francisco. É ele que conversa com a gente. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigada por estar aqui. Uma Alegria honra te estar aqui receber, com viu? vocês. Muito obrigado. Sentar aqui pertinho para a gente conversar, então, sobre endometriose intestinal. Eu confesso que a gente já falou de praticamente todos os assuntos, todas as doenças, mas eu acho, se eu não estou enganada, que a gente nunca falou de endometriose intestinal aqui no Vida Melhor. Que importante. Obrigada por trazer esse tema. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui nesse programa, como você falou, por dois bons motivos, o meu vínculo com vocês através do Barco Papa e trazendo a oportunidade também de não só ter contribuído de alguma maneira como voluntário lá e poder contribuir com todos os seus telespectadores e a população sobre endometriose intestinal. A endometriose é uma doença ginecológica e que ela começa logo na primeira menstruação, quando aquelas células retornam para dentro do abdômen e elas continuam, permanecem, não são aquelas que a menina sai na menstruação. Então, essas células se implantam lá dentro. Isso acontece em 8 a 10% das mulheres no mundo. Então, o número de mulheres que têm endometriose é muito grande. Quando você diz isso, você fala da endometriose ovariana. Não, endometriose peritoneal ovariana. A Então endometriose como doença. Endometriose, tanto intestinal quanto ovariana, é a mesma doença? Sim, então já falamos várias vezes, uma doença séria, incapacitante, que precisa ser reconhecida, né? A gente sempre faz, inclusive, aqui o dia da endometriose. Março Amarelo. Março Amarelo. Imaginei, até eu ia te perguntar que um programa desse... Não, imagina. Você que acompanha sempre sabe, né? É super importante. Mas é que eu achei que a endometriose intestinal fosse diferente da ovariana. Não, é o local onde elas se implantam essas células. Elas podem se implantar até dentro do útero, adenomiose, no ovariana, nos ureteres, no intestino, no diafragma, em vários locais do peritônio, e com sintomas diferentes. Na parte intestinal, a queixa são alterações do hábito intestinal durante a menstruação, podendo ter até o que nós chamamos aquele sangramento pelas fezes, junto com as fezes, da cor da menstruação, que não é aquele clarinho e que coincide, alterações do hábito, dores, sensações de ir ao banheiro incompleta. Então, várias maneiras ela pode se manifestar, até levando a uma obstrução intestinal. Então, é uma doença que é lenta, pouco conversada nos últimos anos, mas o que me fez a virada? A doença sempre existiu, milhares de anos. O que mudou foi a tecnologia, onde quando não só o exame clínico, os exames de imagem, uma ressonância magnética pélvica, ou ultrassom endovaginal com preparo intestinal, solicitado pelo médico especialista, eles mapeiam aquela doença. E aí é o interessante. E a partir daí, por isso que é tão frequente, o acesso a uma medicina com qualidade, com imagem. Precisa ser uma medicina com qualidade. Até peço perdão, minha irmã deve estar assistindo ao programa, deve estar me xingando agora, porque ela é médica, radiologista, especializada em ultrassonografia com preparo intestinal lá no Rio de Janeiro, uma das poucas médicas que faz isso lá no Rio. E a gente tem conversado muito sobre isso, mas eu não tinha me ligado que a intestinal e a ovariana faz parte da mesma doença. Sim. E realmente eu converso muito com ela e ela fala como é difícil, inclusive, os médicos entenderem que precisa pedir o exame mais específico com preparo intestinal, né? E esse é um exame feito via retal. Não, esse é transvaginal. Transvaginal. Os dois, eles se complementam. Uma boa ressonância dá para ter o diagnóstico, dá, uma bom ultrassom dá. Quem tem acesso, pode, quando conseguimos fazer os dois, o grau de informação e acurácia é muito maior. Então, a gente consegue os pacientes terem um diagnóstico preciso, que quem vai conduzir esse diagnóstico é o ginecologista, ele com a paciente. A maioria das vezes o tratamento é clínico, não é cirúrgico. Passa a ser cirúrgico na intratabilidade clínica, com dores intratáveis e tendo usado vários mecanismos,
ou pacientes que também ela impacta na fertilidade. Então, tem uma endometriose, você é infértil? Não. Mas quando se pesquisa em um casal que não está conseguindo ter filhos por algum tempo, uma das causas desta infertilidade pode ser endometriose. Então, são nessas situações onde o ginecologista indica e com esse mapeamento que a sua irmã faz, que é maravilhoso, muda o curso da história, um ginecologista convoca um urologista, se tiver bexiga, ureter, convoca o cirurgião para que faça um tratamento multidisciplinar adequado para essa paciente, no mesmo tempo cirúrgico. E é importante, gente, o diagnóstico correto, na verdade, o exame correto, porque existem muitas mulheres que até desistiram de ter filhos, que desistiram de se sentir bem, de ter qualidade de vida, porque, como eu disse, é uma doença incapacitante. A gente tem aqui números de mulheres que não conseguem trabalhar durante o período menstrual, coisa muito séria, mesmo porque sentem dores terríveis, e tentaram, investigaram, mas não investigaram da forma correta. Que bom que a gente hoje está trazendo de volta esse assunto para que você possa investigar da forma correta. Falei da minha irmã, que está lá no Rio de Janeiro, é Flávia Tenório. E aqui em São Paulo, a gente já entrevistou algumas vezes uma médica que também é considerada uma sumidade, que é a doutora Luciana Chamier. Isso. Que é maravilhosa também, né? Ela está nos Estados Unidos atualmente, ela está em Boston. Sim, eu a conheço, ela fez exame para mim, já me acompanhou a minha cirurgia, já tive essa honra de trocar informações. Tem uma equipe maravilhosa e tem outras várias profissionais que nos assistem deste naipe. E você sabe que, por uma curiosidade para todos, esse exame de ultrassom começou aqui no Brasil. Em 2000, o professor, na época era o Maurício Abrão, o Orlando, o médico de imagem, e desenvolveram isso. Então, o Brasil se tornou uma referência no exame de ultrassom e hoje exportando aí essa tecnologia com a doutora Luciana. Então, é muito bonito ver. Você está bem informada, muito legal. Depois de ter feito a confusão, mas é porque eu tenho acompanhado tudo isso e a batalha, inclusive, dos médicos, né, nessa conscientização. A gente sabe que a vida do médico não é fácil, é estudo constante, porque tem que fazer muita atualização e nem todos têm muito acesso. Então, a gente está trazendo essa informação até para você também questionar com o seu médico. Falar, doutor, eu estou fazendo esse exame porque me falaram que tem algo mais específico. Isso é importante. Me dá 3 minutinhos? Vou dar um recado e volto aqui, tá bom? Olha lá que assunto bom, gente. Você que anda aí sofrendo, se liga. Agora, vamos lá, doutor, continuar nosso assunto. Trouxeram um cafezinho? Mas eu quero. Obrigado. Não, obrigada. Delícia, uma aguinha tá super boa. Temos imagens, né? Porque talvez as pessoas estejam pensando, puxa, mas por que tem que ser com preparo? Por que tem que ser diferente esse exame? Afinal de contas, o que é endometriose? Nessa imagem... Ai, que imagem linda, por sinal. Sabe o que é isso? Inteligência artificial. Que perfeição, né? Isso é inteligência artificial. Eu quis trazer uma imagem de direito público. Então, você faz uma imagem, você dá as características e ele entendeu, porque está claro o útero, aquelas células como se fosse fora do útero, pequenas bolinhas, que pode estar do lado de fora, no intestino, no apêndice. Então, isso é para uma provocação, isso é inteligência artificial. Existem vários atlas, mas olha onde chegamos. Aqui, deixa eu ver se eu consigo. Aqui, essas bolinhas pretas, parece até amora, né? Nesse desenho. Mas isso é o quê? É justamente a implante dessas células, como nós encontramos, umas células escuras, de uma cor vinhosa dentro, grudado na parte externa do útero, no intestino. Só que não é só assim. Ela causa uma inflamação, ela causa uma cicatrização, uma retração. Então, você pode... como nas vias urinárias, você obstruiu o ureter e você perdeu um rim por isso. Obstrui o intestino e você tem uma obstrução intestinal como se fosse um tumor. Ela não é uma doença benigna, mas o aspecto inflamatório, a reação inflamatória causada por ela é o que, inclusive, dos nervos que levam tanta dor para essas mulheres. Que antes falava, avó, é normal ter dor, é normal. Não é normal ter dor. Pois é, antigamente era tão isso, né? A gente sofria de cólica que ninguém nem investigava. E investigava também dentro das maneiras adequadas, né? mas o primeiro tratamento é clínico. Você tem toda a razão, Cláudia. É investigar clínica, o médico está atento, parte do médico. E hoje é muito comum, às vezes, o médico desatento, a paciente faz isso que você falou. Chega para o médico e falou, você não quer pedir um exame para mim? Porque a minha amiga tem, minha tia tem. Porque é a coparticipação do doente no diagnóstico. Mas o ideal é que todos os colegas médicos, não importe a área,
acompanha essa mulher, porque ela ocorre desde a menarquia até a menopausa. E quais são os sintomas claros da endometriose? São as dores, são 5 clássicos, que é a dismenorreia, que é a dor na menstruação, as disfunções intestinais, as disfunções na parte urinária, uma sensação de micção, fazer o xixi incompleto, os distúrbios na parte de relação sexual, as dores durante a relação. E uma das outras que é só percebido no momento da mulher é quando o casal ou a mulher quer ir para a maternidade. E ela percebe que passa o tempo, 1 ano, e nada acontece, e ela tinha aquela dor, e aí vai se investigar, ela teve ali uma endometriose que está obstruindo as tubas, alterando o sistema no ovário, como você falou. E ali, Aquela ali já é no intestino, e representa... E aí, por exemplo, inflamou, tá ali obstruindo, quer dizer, vai ser difícil dessa mulher até evacuar, né? Sim, ela tem uma sensação de uma evacuação incompleta. Quando ela perfura o intestino, porque ela vai aprofundando como se fosse uma raiz entrando, e pode ter um sangramento, ela menstrua pelo reto. Então, é um desafio hoje, ninguém sabe qual a única causa da endometriose, que eu sempre falo. Quem descobrir vai ganhar um prêmio Nobel de medicina, mas existem vários tratamentos clínicos e chegando à cirurgia que são de grande porte, multidisciplinar ou não, e que precisam dar qualidade de vida às mulheres. A cirurgia, depois eu queria que você tentasse me explicar, é feita a retirada de todas essas células? Isso, nós retiramos essas células, onde elas estão, e às vezes precisa mutilar parte de um órgão. Um ureter, um intestino, o útero você permanece, às vezes quando a mulher já tem a prole constituída e não tem mais desejo gestacional, você às vezes tira o útero dessa mulher. Mas depende, eu falo da endometriose, em que fase da vida que se manifestou, qual o contexto dessa mulher e o tratamento. Mas ele deve ser o mais possível, não causar sequelas. Nós cirurgiões não podemos entrar, tirar a doença e deixar outras sequelas funcionais, que pode acontecer, depende do trauma dessa cirurgia. Estamos aqui, por que esses desejos? Antigamente eu sou um cirurgião de 41 anos de formado, tínhamos a cirurgia aberta. Depois veio a videolaparoscopia com essas pequenas incisões que estão do lado esquerdo, onde os cirurgiões ficam em pé ao lado, manipulando pequenas pinças, e aonde tornou-se minimamente. E até no começo não existia, passou a ser numa fase em 1998, era um meio diagnóstico de endometriose. Entrava e olhava. O ultrassom deixou de ser o melhor, passou a ser já um tratamento. E nos últimos 15, 20 anos nós passamos a ter a robótica, que é justamente os mesmos pequenos furos onde entram braços do robô, onde o cirurgião fica num console, fica o assistente e com uma precisão de 3D estabilizada, e que para essa cirurgia tem sido muito bom. Porque eu falo que o papel do cirurgião é como se nós fôssemos arqueólogos. Nós temos que entrar lá dentro, tirar o máximo que o tempo colocou, preservando o máximo do que está embaixo. É um meio filosófico. Mas é uma comparação perfeita e muito bonita. Doutor Renato, me dá mais uns minutinhos e a gente volta para conversar sobre a sua presença no Barco Hospital Papa Francisco, porque olha que impressionante, um médico respeitadíssimo, ilustre, um médico que tem muito conhecimento, mas que tem muito amor, abriu o coração e se doou para cuidar da comunidade, das várias comunidades lá da região amazônica. Conversando com o Dr. Renato Barreto, que está lá no Instagram, Renato_Barreto, e ele estava me falando da experiência que toca o coração e muda a vida lá no Barco Hospital Papa Francisco. Temos imagens. Como foi, doutor? Foi maravilhoso. Como é que você chegou ao barco? Eu cheguei ao barco através de uma residente minha na época, lá no Mário Covas, que eu sou voluntário, professor afiliado e voluntário no tratamento da endometriose. Ela vendo minhas ações como pessoa, contando de viagem dela, falou assim, você tem a cara de ir para um barco. Eu acreditei, ela falou, te inscrevi. Falei com o Anderson, tá, daqui 8 meses, tá bom. Cheguei em casa, comentei com a minha esposa, ela é fono, tentou até pensar aí, mas o barco hoje não cabe uma ação comunitária, foi muito interessante, mas chegou a minha vez.
E aquilo foi se somando, o Sonsini, que teve aqui, teve coincidência. Cirurgião plástico. Nos reunimos antes e fomos depois. Então foi através de uma jovem, já especialista, ginecologista, a doutora Luísa, e que ela me incentivou. E eu chamei uma outra coloproctologista. Então nós fomos num grupo e aí foi maravilhoso. Foi maravilhoso porque tudo vai acontecendo, a gente chega, recebe uma passagem, vai, pega um avião, vamos nos encontrando os médicos, chegamos no aeroporto, pegamos uma van, paramos na frente desse barco no fim de tarde e nós fomos privilegiados, porque era uma viagem, fomos a Recreio, 20 horas. Então nós ficamos 20 horas navegando, nos conhecendo a tripulação que é maravilhosa. Estava o Frei Afonso, que é maravilhoso, maravilhoso, um Frei, um dentista, uma pessoa especial, um gestor. Isso gerou muita integração. E aquele trabalho diário, acordar cedo, ver do Tijupá, que é aqui em cima, essa é a equipe toda que estava lá, que eu fiz questão já no momento informal. Lindo e emocionante de ver médicos jovens, né, se dedicando ao voluntariado. Isso me encanta. Porque eram os dois sêniores, eu e o Sonsini, os outros eram todos entre 30 e 40 anos, jovens com entre 7, 8, 10 anos de formados, com uma boa formação inspiradora de todas as áreas, completo. Tem o anestesista, tem o ultrassom, tem o oftalmologista, o clínico, o pediatra, e todos se complementam de uma maneira muito. Então, ver o voluntariado do jovem é maravilhoso. E ser voluntário é maravilhoso. E ser voluntário não é só para médico ir lá. Eu acho que eu vejo no programa de vocês, pode ter uma ação voluntária. É uma doação. Exatamente, eu sempre falo isso. Uma forma de ir ao Barco Hospital Papa Francisco, nós não somos médicos, né? É doando. O quanto você puder. Talvez você fale assim, mas Cláudia, eu estou tão sem nada. Será que você não tem 1, 2, 3 reais? Qualquer doação. O que vale é o coração, né? Aliás, a Bíblia fala disso, cada um dê conforme o seu coração, mas doe. E aí me conta, por que é importante essa doação? Porque para manter essa estrutura não é brincadeira, como é que é lá dentro? Então, eu cheguei a levar material de doação cirúrgico, porque eu faço procedimentos aqui, eu falei, eu não posso chegar lá apenas como um cirurgião, eu preciso ter alguns detalhes, telas, fios. Eu comprei uma quantidade muito grande e levei. Grata surpresa, tinha tudo. Ficou como somando e não como agregando novos valores. Então tinha tudo, tem material cirúrgico, material instrumental, um centro cirúrgico de uma sala maravilhosa com uma anestesista, que era o nosso grupo, a doutora Giovana, espetacular. Então ali era um hospital de primeira linha que eu fiz um depoimento no Globoplay que teve uma ação muito bonita, que eu falei que eu encontrei ali um hospital de um grande centro com toda a dinâmica, organizado, com o número de consultas, foi maravilhoso. E tem tudo, e não é só isso. As pessoas chegam de longe, de barcos, a gente vê aquele barquinho lá no fundo chegando, não sabe se tomar um café, então tem um sopão maravilhoso. Eu fui lá tomar o sopão um dia em vez de ir lá com a dona Tereza no refeitório. Então é muito legal, das 7 da manhã às 7 da noite, um trabalho intenso, sério, cada um sabe o seu papel. À noite uma confraternização e tem uma coisa muito bonita, tem uma missa para os católicos e que querem, ou não católicos. O Frei é acima de tudo. É espetacular. É uma espiritualidade, uma religiosidade que encanta. Então é uma imersão do bem. E os pacientes terminam a cirurgia e ainda recebem os remédios, porque não adianta eu ter um analgésico, não tem usar uma coisa caseira. Então o tratamento é completo. Eu acho que a doação, sem dúvida, é fundamental para todas as etapas do tratamento que vocês conseguem atingir. É encantador e a gente sai de lá com uma coisa, você vai doar, na hora que você sai, você fala, o que eu tenho para pagar por ter estado aqui? Agradecer a Deus, em primeiro lugar, e falar obrigado e quero ter saúde para voltar. É a única coisa que eu quero pedir de Deus, quero ter saúde para voltar. Doutor, como você conhece bem o coraçãozinho das pessoas que estão lá nas comunidades, agora pensa como uma delas e por que quem está em casa precisa doar? Fala. Sim, sem dúvida, porque o ribeirinho, todo mundo fala, ele é carente. Não, eles vivem de uma maneira adequada, digna, moram de uma maneira adequada. Mas o que a gente sente lá, o que eles têm necessidade, que é o que nos leva à longevidade, é a saúde.
E você levar a saúde lá dá a condição que eles vivam mais, sejam longínquos, com qualidade de vida e dignidade. Então, isso vira dignidade. Por isso que tem que doar. Eu acho que esse projeto maravilhoso. Parabéns. Olha, são expedições quinzenais que saem e a necessidade é tão grande que precisamos de mais e mais e mais. Então, doe, ajudeobarco.com.br, ajudeobarco.com.br. Como eu falei, não importa o quanto, importa aquilo que você sentir no coração. Faça a diferença na vida de quem está esperando uma cirurgia, de quem está esperando um médico lá. E corrigindo, o doutor Renato, ele está no Renato_Barreto, mas com 2 T's, tá? No final. Barreto com 2 T's. Entra lá, porque você também vai estar muito bem servida com esse cirurgião maravilhoso, extremamente humano e competente. Muito obrigada pelos 2 assuntos. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. E volte mais vezes. Vamos voltar para falar mais de endometriose. Tá bom? O próprio barco, se Deus quiser, uma nova aventura, segunda experiência. Muito obrigado. Eu que agradeço, doutor. Boa tarde.